que o Adelmo deu aqui, né? Gravação, porque o Pedro já saiu, né? O Pedro é jovem, de 22 anos, está com a questão. Aí foi escutar o Adelmo aqui, parecendo um velho pai gritando. Aí, coitado do rapaz, tá vendo? Ô, Leila, veio aqui para o encontro de... Olha só, Davi, que problema. O rapaz veio, coitado, né? Eu ainda convidei ainda, né? Bom, paciência, vai para frente. Faz parte da frustração, né? Faz parte da frustração. Se ele não se frustrar, ele não vai saber o que ele quer aprender. Rapaz, ele quer ser analista, ele disse que quer atender paciente, né? Vai se formar. Bicho, tá difícil, tá? O objetivo é porque hoje, assim, a ideia do bonzinho, né? Tá contaminando tudo, tá? O objetivo, então, é fugir da luz, tornando-se igual à luz, né? É o caso dos crustáceos lucífagos, que a homeocromia protege dos raios que lhes são nocivos. Então, a homocromia é a mesma cor, né? Tornar-se igual para se proteger. Aqui é uma observação em vermelho que eu pus a chamar a atenção. Por exemplo, as algas verdes difundem raios verdes e absorvem os outros raios. O animal verde que vive entre elas só receberá, portanto, raio verde. É o caso do exemplo do Hippolyte varians. Assim que anoitece, o aparelho pigmentário torna-se inútil. E as células da cor, né, os cromatóforos, se retraem. Tal é a homocromia antiespectral definida por Coirot, que corresponderia no inseto à busca de uma sensação de bem-estar. Como é que cada um vai produzir em si mesmo a sensação de bem-estar? Pode ser tomando um bom de um uísque, né? Algumas vezes a explicação é ainda mais elementar e reenvia à alimentação. O pigmento dos alimentos depositando-se sobre a pele. A cor dos arquidores tuberculata de arcachou só depende das esponjas das quais se alimentam, do que alimenta, né? Homocromia nutricional. Se necessário, a influência da luz refletida no ambiente o suficiente para provocar fenômenos do mesmo gênero. Certas lagartas tecem seda azul quando são iluminadas com luz azul. Aí chama a interpretação finalista, né? Aquelas que são teleológicas, né? Que relação de causa e efeito, as que dão um direcionamento, né? As interpretações finalistas, que a soma desses fatos pôde dar lugar antes da interpretação mecanicista deles, triunfaram por mais tempo a propósito de um outro grupo de fenômenos. Wallace tinha notado que os insetos portadores de cores rutilantes tinham, em geral, um odor e um gosto nauseante, de maneira que o predador que fazia uma vez a experiência destas presas não se aventurava de novo. Aqui, então, estaria tendo o caso do, que ele chamou ali em cima, né? Aprendeu a malícia, é teleológica, é o aprendizado, então é evolucionista, né? Seria o caso. Avançou-se, então, que espécies não nauseantes, pertencentes a grupos distintos, pareciam imitar a forma e a cor dessas espécies não comestíveis, a fim de tirar proveito da repugnância que elas inspiravam os carnívoros. São estas similitudes que receberam, no sentido restrito da palavra, a denominação de mimetismo, qualificado em seguida de batesiano, de Bates, que queria que só se tomasse em consideração o caso em que aquela espécie que faz a mímica, né, a mimetizadora, ela mesma estivesse desprovida dos meios de defesa da espécie mimetizada, então vai adquirir por absorção. A investigação aqui do Roger Caillois, então, é assim, como é que faz a defesa do sistema, né, para que você tenha uma defesa contra as invasões, não é isso? Mas, além do fato de nem todas as espécies nauseantes estavam ornamentadas de cores premonitoras, havia numerosos casos onde a semelhança observada era totalmente inútil, o que permitiu ao Willey concluir que o mimetismo batesiano não era mais que uma simples convergência, não merecendo nenhuma explicação. Então, não era por isso. A adaptação pode ser maléfica também, né? Então, não quer dizer que o evolutivo é pelo fato de mudar de cor. Você pode mudar de cor e ser devorado porque mudou de cor. Então, continuando. Explicação. Entretanto, como observa Paul Vignon, uma malícia descoberta não deixa de ser uma malícia, continua sendo malícia, mesmo que foi descoberta. Dedicou-se a dar conta da semelhança de espécies igualmente nauseantes. Era, dizia ele, um seguro mútuo, firmado entre as espécies, cada uma fazendo a outra beneficiar-se da experiência própria com o predador. Aqui o interessante também, Davi,
é o modo como o Roger Caillois cria argumentação, tá? Presta bem atenção. O cara passou por um problema, que ele chama de desrealização, dessubjetivação, perdeu a subjetividade. Ele quis investigar o seguinte, 1935, né? Porque ele não foi perguntar ao Freud, nem a psicanálise, ficar lendo tratado, ele foi ver como é que acontece na natureza. Nisso, ele acabou produzindo um artigo que é citado no mundo inteiro, cara. Esse artigo do Roger Caillois aqui é traduzido para o inglês, português, para o francês, original é francês. Ele serviu como fonte de pesquisa. Quer dizer, a doença do homem tornou-se um artigo científico. Vê que, Eduardo, que legal. A doença dele fez ele investigar e trazer um artigo, inclusive muito bem escrito, né? Um artigo que serviu para a academia, né? E o Lacan vai citar logo em seguida. Então ele diz assim, seria um seguro mútuo, né? É porque o Roger Caillois também, ele vai convergir depois, só que ele não vai, como ele não pensou o narcisismo, a adaptação na linguagem, essa capacidade que nós estamos tendo hoje aqui de todo mundo discutir as ideias, naquele tempo achava que tinha um saber fora disso, ele foi investigar, né? Produzir saber, né? A neurose fez ele produzir saber. Então haveria um seguro mútuo firmado entre as espécies, como se fosse um contrato entre as abelhas, as aranhas, né? Cada uma fazendo a outra beneficiar-se da experiência própria com o predador. Então, no meio do texto, ele tem essas construções assim maravilhosas, ó. Será que é por isso? Eles tinham um contrato entre eles? Não, não tinham um contrato, né? Porque o contrato é coisa de Deus nessa espécie aqui, né? Claro está que o mimetismo milleriano, mais ainda que o mimetismo batesiano, não é mais que o fato de uma convergência biológica e mais nada. Convergiu biologicamente ali, ponto. Em todo caso, fala, Davi. Não, aqui você pediu para me dar uma pesquisadinha, né? E eu já curto até essa questão de mimetismo já há um tempo, por causa da questão biológica. E, por exemplo, eu acho que talvez, né? Pergunta aqui, pode até, além de não ter esse acordo, ter um pouco de logro, né? Porque, por exemplo, existe uma flor que ela imita, por exemplo, a abelha rainha, a fim de que o zangão polinize. Então, quer dizer, não é um acordo, pelo contrário, é um logro. Ela está enganando. Isso aí. Olha o tipo de mimetismo que ela faz. Ela engana um zangão para que ele polinize. Isso aí. Perfeito. Então, em todo caso, ele vai dizer aqui, né? Em todo caso, as objeções que né, não faltaram para criticar o princípio e as modalidades. Existem, aliás, outros gêneros de mimetismo defensivo fundados sobre a visão de cores vivas. Assim, o caso da cor obliterante, né, uma cor que impede, quando destaca-se sobre marcas de fundo suave, manchas ou linhas de nuances aparentes. Só elas são visíveis, impedindo assim que a imagem mental do inseto se forme. Então, é uma cor que impede e não que favorece, né? Impede a formação da imagem mental. Produz-se, então, um flash colorido quando as cores vivas só são perceptíveis durante o voo. Quando o inseto pousa, a impressão luminosa persiste um instante sobre a retina e o animal aproveita para abrigar-se. Então, o que o Davi falou agora aí, né? Que aproveitou para esconder, para o logro e não para um acordo. Por último, há o caso onde, para proteger o animal inofensivo, toma a aparência de um animal terrível. Olha só. Para se proteger, um animal que não tem ofensividade nenhuma, toma a aparência de um animal. Por exemplo, a borboleta apiforme, que você falou agora, né? A borboleta em forma de abelha. As mesmas asas esfumaçadas, mesmas patas, as antenas pardas, mesmos abdômenes e tórax listrado de amarelo e preto, mesmo voo robusto e barulhento em pleno sol. Algumas vezes o animal mimético visa mais longe, como a lagarta, que sobre o quarto e quinto segmentos apresentam duas manchas oculiformes rodeadas por um círculo preto. Inquietada, né, quando nervosa, então, né, ela contrai seus anéis anteriores. O quarto incha consideravelmente. O efeito obtido seria de uma cabeça de serpente, capaz de iludir os lagartos e pássaros de pequeno porte, assustados com essa súbita aparição. Então, toma a aparência de um animal terrível, né? É um animal inofensivo, uma abelhazinha inútil, né, que vira um monstro. Segundo Wersmann,
quando as Merinthus ocellata, que em repouso esconde as suas asas inferiores sobre todo o esfínx, está em perigo, ele as descobre bruscamente com seus 2 olhos, grandes olhos azuis sob fundo vermelho, espantando subitamente o agressor. Este gesto é acompanhado de uma espécie de transe. Em repouso, o animal assemelha-se a folhas finas e alongadas e ressecadas. Perturbado, ele agarra-se a seu suporte, estica as antenas, tufa o tórax, retrai a cabeça, exagera a curvatura de seu abdômen, ao mesmo tempo que todo o corpo vibra e teme. Essa frase aqui, ó, é o que o Pedro saiu da reunião agora. O Pedro viu isso aqui, ó. O Adelmo parecia meu pai. Perturbado, agarrou-se a um suporte, esticou as antenas, estufou o tórax, retraiu a cabeça, parecia um monstro, exagerava a curvatura do abdômen. Aí o Pedro saiu da reunião e foi embora. Tá vendo como é que é curioso? De repente você vê né, no outro um monstro, né? Eu estou vendo aqui a Cleusa, por exemplo. Cleusa, quando que você vira um monstro, assim, que seu namorado entra em pânico e sai correndo? Ah, eu vou te pegar, e você? Difícil eu virar um monstro. Acho que eu fico mais no trabalho. Eu viro um monstro. Pegou no... É difícil a Cleusa virar um monstro. Davi, assim, a Cleusa jamais vai virar um monstro, tá? Eu me... desse comentário eu me perguntei, será se ele é cartesiano? Não, porque a gente não se conhece aqui, né? Então, como eu não, se a Cleusa fosse do meu convívio, Adelmo, você falou uma coisa lá, mas como ela não me conhece, daqui a pouco termina o nosso trabalho, não tive nenhuma segunda intenção, mas é isso aqui, né? O inseto, ó, o ser humano é um inseto perturbado, né? Agarra-se ao seu suporte, faz uma cara feia, né? Estica as antenas, estufa o tórax, retrai a cabeça, exagera a curvatura do abdômen, ao mesmo tempo que todo o corpo vibra e treme. Meu pai vai me pegar, e sai correndo. Passado Adelmo, o acesso... Fala. Queria fazer um comentário ultra rápido, porque é a coincidência demais. Eu fui na casa da minha avó e eu já tô com chicote na mão. Eu vi um bicho já tô lá. Com chinelo na mão aqui, cuidado, fala. Sim, não, eu vi um bicho lá, acho que era uma crisálida de uma lagarta que vai virar borboleta. Daqui para amanhã ela vai virar borboleta. Mesma coisa aqui. Aí eu, caramba, eu vi ela se mexendo assim, eu fiquei com medo. Caraca, que bicho é esse? Vai ter um pesadelo hoje à noite, hein? Passado o acesso, ele retorna lentamente à imobilidade. Tá vendo? Papai ficou calmo, ó. Passou o acesso de ódio, né? Retorna lentamente à imobilidade. Experiências Standiflus mostraram a eficácia desse comportamento. O melharuco, o pinta-roxo, o rouxinol comum são assustados, o que não acontece com o rouxinol cinza. Rapaz, o cara teve uma crise e foi pesquisar isso tudo, hein, Eduardo? Vê só que coisa, que quase psicótico, né, Davi? Você tem uma crise, vai tomar uma cachaça, né, rapaz? Você vai namorar com a sua mulher. Olha o que o cara foi ler. E escreveu ainda, né? O exemplo mais nítido desse gênero é certamente da borboleta caligo das florestas do Brasil, de Vignon, que descreve assim: há uma mancha brilhante rodeada por um círculo palpebral, em seguida fileiras circulares imbricadas de pequenas plumas radiais com aspecto matizado, imitando com perfeição a plumagem de uma coruja, ao mesmo tempo em que o corpo da borboleta corresponde ao bico do mesmo papagaio. O cara deve ter usado heroína, né? Viu o monstrengo, mudou toda a realidade, ele foi estudar os bichinhos. Hein? Imagina só. Verdade. Tomou uma heroína lá, ou então um chá de ayahuasca, né? Rapaz, ele começou a ver tudo rodando. Deixa eu ver como é que os animais se comportam. É muito evidente nos casos precedentes que o antropomorfismo, ó, tem um papel decisivo. O que é antropomorfismo? A semelhança não está senão no olho daquele que percebe. Aquele que começou a mudar o foco, tá? Então, é eu que estou vendo isso, né? Que os animais são naturais no mundo deles, né? A divindade, vamos dizer assim, já fez o mundo como ele é, né? A semelhança não está senão no olho, né? No olho do camaleão, que estão também entre os animais, né?
O fato objetivo é o quê? Então, é a fascinação, que provém do olhar, né? Como o mostra, sobretudo, esse ocelata, né? Que é de olhos, que, no fundo, não se parece com nada de temível. Só as manchas oculiformes em forma de óculos, né, de olho, né, têm um papel. Esse comportamento dos indígenas do Brasil só faz confirmar uma proposição que é qual? Ele, de vez em quando, vem com uma proposição, tá? Proposição é coisa de filosofia, né? E psicanálise também, né? Os olhos do Calígula deverão, sem dúvida, ser relacionados com o óculos indivíduos apotropaico, o mal olhado capaz tanto de proteger como de prejudicar. Então, o mal olhado protege, também prejudica. Isso é uma frase, então, o que ele fala aqui? Antropomórfica, né? Uma frase humana, né? O mal e o bem é a cabeça do homem, né? Se a lançarmos contra as forças do mal, as quais o órgão fascinador, por excelência, lhe pertence naturalmente. Aqui o argumento antropomórfico não vale, pois, em todo o reino animal, o olho é o veículo da fascinação. Então, não é por causa do antropomorfismo, né? Os próprios animais têm olhos que vêm dessa maneira, tá? Ele vai construindo um argumento. Parece o Freud na forma dele trabalhar. O Freud ia construindo um argumento, depois... Não é isso. Aí ele mesmo contrapõe um argumento contrário ao que ele dizia antes. Tá? Presta atenção, ele tinha dito assim, talvez, será que é no olho de quem percebe? É uma questão antropomórfica? Aí ele fala, não é. Né? Porque em todo o reino animal, o olho é um veículo, o argumento antropomórfico, então, caiu por terra, né? Não é um problema de antropomorfismo. Ele cria um argumento, ele mesmo derruba o argumento dele e vai para frente. Não é assim que se passa no que se deveria chamar de homomorfia, que agora ele saiu da igualdade através de cor para igualdade através da forma. Mudou a forma. Tá? Mudou a forma. É muito interessante. É como falou no início aqui o Davi, quer dizer, o ser mudou de forma e não de cor. Não é assim que se passa no que se deveria chamar homomorfia, quer dizer, no caso em que a morfologia mesma, e não somente a cor, é semelhante ao ser inerte, ao meio inerte, e não mais a de uma espécie animal. Estamos, então, em presença de um fenômeno muito mais perturbador e propriamente irredutível, tá vendo? Ele avança, né? Vai para a homomorfia, formas iguais. Vamos ver o que ele vai dizer em formas iguais. Uma explicação mecânica, né, como no caso da homocromia, em onde, como iremos ver, a identidade... Boa noite, Guilherme. E onde, como iremos ver, a identidade, porque a forma já tem a ver com a identidade. Quando sai da cor para a forma é a identidade da gente, né? Cadê a alma, essa forma que tem, né? É obviamente tão perfeita e se apresenta em condições tão agravantes que é radicalmente impossível atribuí-la a uma projeção puramente humana de semelhanças. Então vamos seguir agora através da forma. Vai dar um monte de exemplo de forma, né? Os exemplos não faltam. Os colápiges assemelham-se a seixos, os clâmices a grãos, os moemas a galhos, os palêmons a fucos. O peixe do mar não é mais do que uma alga, e vai dizendo as formas. O polvo retrai seus tentáculos, encurva as costas, acomoda a sua cor e assim se assemelha a um pedregulho. O polvo parece um pedregulho. As asas inferiores brancas, então aqui no meio animal haveria então um narcisismo, vamos falar assim? O narcisismo é a capacidade de você modificar os argumentos, né? Ele faz argumento, depois ele faz argumento contra ele mesmo. O Roger Caillois aqui, né? O narcisismo é você ser esperto com as palavras, né? O Freud com Jung, nós estamos lendo lá do início ao fim. Já lemos 30 semanas seguidas as cartas de Freud com Jung. Como que os dois vão mudando de argumento. Agora nós estamos na fase final em que o Jung virou presidente do movimento psicanalítico e o Freud está implorando ao Jung algumas coisas, o Jung está observando que ele está poderoso e começou a pisar no Freud. Tá? Então, os argumentos foram modificando, né? O Jung, inclusive, ele fala assim, Freud, eu já aprendi o suficiente da psicanálise, eu não estou precisando mais dessa relação com você. Olha só o empoderamento que faz. Tá? Então, nós estamos nesse movimento aqui, né? Como é que você usa o narcisismo? Aqui no meio animal, parece que tem um narcisismo das espécies que eles vão mudando de forma para um vencer o outro. O objetivo sempre é a vitória, né? A questão hoje do empoderamento feminino é assim, ela quer o poder, né? O empoderamento é eu quero o poder. E tendo o poder, pronto, aí eu imponho as regras, né?
Quando Jung foi tendo o poder sobre Freud, o Freud teve que explodir o movimento psicanalítico em 1914. Vamos chegar lá, então, né? Esse pequeno quebra de raciocínio é para dizer: o povo retrai seus tentáculos, encurva as costas, acomoda sua cor e assim se assemelha a um pedregulho. Parece que tem um narcisismo no povo, tá? Ele se disfarça ali para não ser derrotado, né? As asas inferiores brancas e verdes simulam, né? Ele vai usar muito a palavra simulação aqui, tá? Para quem quer. Você que está falando de mímese, olha como é que a mímese combina com a simulação. Vai aparecer várias vezes a simulação. Que a simulação de forma, né? Já não é uma coisa automática, como ele disse antes, na cor, que muda instantaneamente por causa da luz. Agora não, a forma é como é que você vai mudando devagar assim de forma e o animal vira outro, né? Simulação, então, né? Porque ele só simulou, depois ele volta ao que era. As ondulações, as nodosidades, as estrias da Lichner-Marie a tornam idêntica à casca do álamo, sobre as quais ela vive, tá? É vista igualzinho à casca, né? Não podemos distinguir dos líquens os lítimos nigro, prístimos, de Madagascar e os flatóides. Sabemos até onde vai o mimetismo dos mantídeos, cujas patas simulam pétalas, ou são curvados em corolas que parecem flores, imitando por um leve balanço maquínico a ação do vento sobre estas últimas. Está vendo? Até a capacidade de imitar aqui um leve balanço do vento. O cílios compressa se parece a um excremento de pássaro. Fala, Davi. Assim, forma de pergunta, claro. Você acha, Delmo, que, por exemplo, esses tipos de mimetismo que você está apresentando, por exemplo, tem o de defesa, né? Tem aqui o da cor, que às vezes indica o veneno. Mas, por exemplo, usando aí até o Jung, existem peixes, por exemplo, que se disfarçam de pedra, para que os outros peixes não vejam que ele é um peixe, ou seja, oferecendo um perigo iminente, e a pedra não oferece nenhum perigo. Então aquele peixe chega próximo, e aí ele é comido. Pronto. Me parece que Jung fez parecido. Ele não fez, ele não imitou Freud, porque ele não tinha capacidade de imitar Freud. Então o que ele faz? Ele se disfarça de algo que Freud não perceberia que causaria um perigo. E aí ele vai e dá o bote. Rapaz. Fala, Lucas. Boa noite, primeiramente. Boa noite, Lucas. O que o Davi acabou de citar foi quando eu estava lendo esse texto, aí eu fui fazer uma pesquisa também. E aí uma dessas pesquisas falou assim que tem um exemplo que ele usa muito bem, que é a coral verdadeira e a coral falsa. Aí eu atrelhei isso a Freud também e a Jung, que o Jung usou toda a base do Freud e tudo, mas só mudou alguns detalhes que convinha a ele, é interessante naquele, vamos dizer assim, apropriação intelectual, mas saindo um pouco do original. Mas é tudo igual, se você estudar a base, é bem parecido, mas só modifica alguns detalhes ali. É porque a linguagem, né? A linguagem tem a capacidade de escamotear completamente. O Jung, no final, ele saiu como vítima, né? Tem um livro americano chamado Jung for Feministas, Jung para Feministas. Muito interessante o livro. Jung foi banido e o Freud era machista, então. Tá vendo? Interessante? Outra coisa é assim... fala, Lucas. Desculpa. Até eu te mandei aquele vídeo lá da Casa do Saber, falando sobre Freud, referente a mulheres, que ele era machista, tudo, do Vitória, tudo. Eu fiquei até surpreso referente a isso. Aí entra a forma como foi utilizado, né? Aí, como tá dizendo. Não, é porque agora tem um movimento feminista que diz que o Freud deu voz à mulher. Tem um outro movimento feminista que diz que o Freud era machista. Vai entender a linguagem, rapaz? Começa esse problema. Por isso que o Pedro saiu da reunião aqui, né? Ele não aguentou o esbarro. Agora, veja bem, tem uma campanha da ONU chamada He for She. Ele por ela. Tá vendo, Davi? Ele por ela. Aí faz assim, ela aproxima, né? Vira uma pedra e depois aproveita para abocanhar justamente o peixe. Quer dizer, a mulher, então, na relação, ela se apoia no ele por ela para depois dar o bote também nele, né?
Assim que ficou poderosa, não preciso mais de você, meu amor. Então, a campanha da ONU é uma campanha muito, assim, malandra, né? Você vai dar todo o apoio à sua esposa. Daí a pouco ela, tchau, meu querido. Então, assim, olha o mimetismo aqui em funcionamento, né? Continuando, né? As lagartas que andam a passos largos, erguidas e rígidas, não se distinguem dos pequenos arbustos em desenvolvimento, e concorrendo para isso rugosidades tegumentares apropriadas. Todos conhecem as fílias, são tão parecidas com folhas. Com elas nos encaminhamos para a homomorfia, mesma forma. Perfeita que é aquela de certas borboletas. Primeiro, a oxídia, que se posiciona na extremidade de um galho, perpendicularmente à sua direção, as asas superiores dobradas, lembrando a forma de um teto, apresentando a aparência de uma folha terminal, a aparência acentuada por uma linha fina e escura que se estende transversalmente sobre as 4 asas, de maneira a simular a nervura. Então, é uma imitação perfeita de uma folha, né? Uma borboleta que vira uma folha. Escondendo, então, em cima justamente da árvore, como acabou de falar aí o Davi com relação à pedra. Aqui a borboleta virou uma folha. Outras espécies são ainda mais aperfeiçoadas, tendo suas asas... O mais aperfeito de todos é o ser humano, né? Espécie mais aperfeiçoada de todos é o ser humano, não é isso? Ele se disfarça de amigo, te rouba e vai embora. Outras espécies são ainda mais aperfeiçoadas, tendo suas asas inferiores munidas de um apêndice desligado que elas utilizam... Vamos avançar para frente, né? Porque tem muito material. Ele vai repetir bastante. Nessas borboletas, a imitação alcança os mínimos detalhes. As asas possuem, com efeito, manchas cinza-verde que simulam ataques de líquens e praias cintilantes que lhes dão o aspecto de folhas perfuradas e retalhadas. Até as manchas de bolor do gênero, que se espalham pelas folhas desses vegetais, até as manchas de bolor, tá? Tudo, mesmo as cicatrizes transparentes produzidas pelos insetos fitófagos, quando, devorando o parênquima das folhas por partes, eles só deixam a epiderme translúcida. As imitações são produzidas por manchas nacaradas, que correspondem a manchas semelhantes da... Quer dizer, tem toda uma biologia envolvida, até o fungo ela produz, imita... Parece loucura, né? Porque tem aqui uma coisa chamada hoje mudança de sexo, né? Com LSD, com... Esses exemplos extremos suscitaram numerosas tentativas de explicações, nenhuma das quais, a bem da verdade, é satisfatória. Mesmo o mecanismo do fenômeno não está esclarecido. Certamente podemos notar, junto com Bouvier, que as espécies miméticas derivam do tipo normal pela disjunção de ornamento. Olha aqui. Botou brinco, né, rapaz? Agora, inclusive, tem hoje mulher com pênis. Você já viu alguma mulher com pênis, Davi? Ela tem o peito, o cabelo, assim, é uma feminina completa, mas é um homem. É um Chimeio. Chimeio? Chimeio, né? Tem uns termos em inglês aí que chamam de chimeio, né? Chimeio, né? Rapaz, o ornamento, tudo direitinho. O Romário não saiu com uma? Quando viu lá no motel, era um homem. Essa piada da década de 90 do Romário foi demais, né? Expansões laterais do corpo e dos apêndices nas filhas, esculturas das asas superiores nas flatoides, desenvolvimento de tuberculosidades em muitas lagartas, mas isso é um singular abuso da palavra ornamento. Sobretudo, é mais uma constatação do que uma explicação. Ele quer procurar explicação, né? Mas só constata, tá? O tempo, ele não vai conseguir explicar nada. Lá no final do texto, vai estar frustrado. Sabe para que serviu esse artigo, Davi? Sabe para quê? Enquanto ele produzia, ele melhorou. E no final ele não explicou nada, tá? Ele só constatou até o fim, né? É uma constatação e não é uma explicação. Não fala assim, Freud explica? Freud não explicou nada, ele constatou que a humanidade é isso aí, pronto. O trabalho de pesquisa fez ele sair do inferno. É igualzinho o trabalho de Schreber lá, quando ele saiu do manicômio com o livro, né? A noção de pré-adaptação, os insetos procurando os meios onde se harmonizam os esboços de sua cor predominante ou acomodando-se ao objeto ao qual se assemelham mais,
e por si insuficiente face a fenômeno de uma tal precisão. Ainda mais insuficiente é o recurso ao acaso. Tá vendo? Ele vai tentar ser darwiniano e não vai conseguir, quer ver? Vai entrar... É o acaso, então? Mesmo no modo sutil, né, Quenou com relação ao acaso, né, interessa principalmente ao caso de algumas filhas de Java do Ceilão, que vivem de preferência sob as folhas de goiabeira, às quais elas se assemelham pelo estrangulamento subterminal de seu abdômen. Ora, a goiabeira não é uma planta indígena, foi importada da América. Além disso, neste exemplo, se a similitude existe, ela é fortuita, então é fruto do acaso, né? Se ela existe, ela é fortuita do acaso, não é? Sem inquietar-se com o caráter excepcional em verdade único desse fato, Queneau afirma que a similitude da borboleta calima não é menos o resultado do acaso, sendo produzida pela simples acumulação de fatores, que se encontram isoladamente em espécies não miméticas e que não são em nada destacáveis. Então, se você estiver passando mal, vai trabalhar, vai estudar, que daqui a pouco melhora, né? A semelhança é, portanto, obtida pela adição de um certo número de pequenos detalhes, os quais não têm nada de excepcional, e se reencontram isolados em espécies vizinhas, mas cuja reunião produz uma extraordinária imitação de folhas secas, mais ou menos bem-sucedidas segundo os indivíduos, que diferem muito notavelmente entre si. É uma combinação como outra, espontânea, devido à sua semelhança com o objeto. Tá? A ideia de finalismo, né? Então, teleologia e evolucionismo não existe porque as coisas vão se organizando e se depredando também. Quer ver que interessante aqui? Ele vai chamar do instinto de viver, que é a pulsão de autoconservação do Freud, lá inicial, né? O Freud chamava assim, duas pulsões, de sujeito e de objeto. Pulsão de preservar-se e pulsão de investir no objeto, né? Quando você investe no objeto, você pode perder o seu eu. Então, você tem que investir no eu, protegendo-se também. Você fica nessa dicotomia, né? Ao investir no objeto, você pode perder o eu. Aí tem que voltar para o eu para se proteger, para não se perder no objeto, né? Aliás, não se trata nem mesmo de um instinto. A semelhança com o suporte pode, com efeito, muito naturalmente explicar-se como um simples epifenômeno, pois é devido a uma razão mecânica evidente que os insetos chatos, como os filhas, escolhem de preferência os arbustos de folhas largas e duras, que o suportam convenientemente, enquanto que o inseto longo como o nosso... Vamos para frente aqui, porque é muita coisa, né? Podemos não estar convencidos por este argumento, pois não é minimamente necessário, do ponto de vista mecânico, que os insetos chatos fiquem sempre sobre plantas de folhas largas e os insetos bastonetes sobre arbustos de ramos pequenos. É somente mais cômodo, né? E mais nada. Sobretudo, é difícil de ver que a semelhança obtida seja o resultado de combinações como outra, de certos detalhes, pois esses poderiam reunir-se sem se compor, sem que se concorram a qualquer semelhança. Não é a presença simultânea dos elementos que é inquietante e decisiva. É uma organização mútua, sua topografia recíproca. É que ele vai evoluir, então, que tem os fatores do acaso, que conjuminam em certos momentos, que vão organizando a massa do sistema todo. Então, em certos instantes, tem uns depredam, depois aparecem, depois diminuem. Assim, os dinossauros sumiram no passado, assim, momento presente, né? Nessas condições, seria melhor adotar uma hipótese arriscada, que poderia ser tirada de uma observação de Dantec, segundo a qual, nos ancestrais do Calima, poderá ter ocorrido um jogo de órgãos cutâneos, permitindo a simulação das imperfeições das folhas, tá? Ok. O mecanismo imitador teria desaparecido. O caráter morfológico, uma vez adquirido, isto é, no caso presente, a semelhança, uma vez obtida, segundo a lei de Lamarck, né? Tá vendo? Da biologia, lá da botânica. O mimetismo morfológico poderia ser, então, ao modo do mimetismo cromático, uma verdadeira fotografia, mas da forma e do relevo, uma fotografia no plano do objeto, e não no plano do eu, né? Que é o Freud aqui. O objeto e a imagem, que é o eu, né? Reprodução do espaço tridimensional com volume e profundidade. Fotografia, escultura, ou melhor, uma teleplastia. Lá em cima tinha falado de uma telecromia, né? Agora uma teleplastia, a forma ser telepática, né? Esta hipótese, que não parece ter sido nem mesmo formulada, que ele que está formulando então, aparece ao fim da análise como a única verossímil e implica uma certa plasticidade do organismo em uma época dada. Está vendo aqui, Davi?
A plasticidade é de acordo com a época, né? E com as circunstâncias, tá vendo? A adaptabilidade, né? A plasticidade vai de acordo com a época, com a temperatura, com o ambiente, com as condições que a gente nem sabe quais são, né? Graças a qual sua morfologia pode ser modelada seguindo influências hoje inoperantes, a menos que em condições normais. Nós estamos vivendo um momento hoje, tá? Que no meu ponto de vista, que eu estou defendendo aqui nos meus trabalhos de pesquisa, assim, um excesso de narcisismo no momento atual, um poder exorbitante atribuído à mulher de policiar tudo. No instante que cresce demais o feminismo, está crescendo exageradamente o número de crianças autistas. Tá? O imaginário está muito forte em relação ao real. Que é a pergunta... Pode não parecer, mas isso é uma pura verdade, tanto de um lado como para o outro. É questão da gente estudar, porque está acontecendo mesmo tudo isso, sensei. Está acontecendo. Camarada, veja aqui, Freud, você que é sensível, né, um cara de música, né, faz muita poesia, tem facilidade de interpretação, vê que interessante. O que ele começou aqui em cima, a pergunta, ó. A distinção do real para o imaginário, tá? O ponto de partida dele foi, eu me ferrei, né? Eu me ferrei através de, não se sabe o que ele não diz, ele falou que é por experiência. No instante que estava vivendo o surrealismo, aquelas experiências com alucinógenos para ver o inconsciente aparecer na tela, né? Que o Salvador Dalí, um monte de gente lá. Essa distinção do real com o imaginário, tá? Que a gente está vivendo hoje. Então, o imaginário se impõe sobre o real, dizendo o que é que devia ser feito, porque do ponto de vista da imagem, qualquer coisa real é feia. Tá? Do ponto de vista do imaginário, qualquer coisa real é feia. Qualquer modo de falar com o filho, qualquer modo do filho responder ao pai. Fala, Davi. Não, corroborando com o que você está falando, né? Porque o que acontece é que, há tempo atrás, eu tive outra experiência em relação a isso, é que as mulheres, e pode estar acontecendo, você me corrija se eu estiver errado, claro, um mimetismo em relação ao homem, porque a vontade, muitas vezes, da mulher parecer com o homem, ou seja, um tipo de mímica, né? Mas sem o falo e sem a capacidade também, até porque ela sai do seu lugar para ela tentar tomar o do homem, fica faltando o lugar dela. Então, acho que não é tirar o valor da mulher, mas quando a mulher ela começa a faltar no tecido social, onde ela é educadora, onde ela está ali, onde tem a preposição dela, o lugar dela, ela sai e fica faltando esse lugar. E aí, o filho que vai ser criado sem essa posição, porque a mulher está ali mimetizando o homem, ou seja, querendo tomar o papel do homem, que é essa briga, e o homem muitas vezes cedendo, os novos seres humanos, as crianças, elas vão ficando, crescendo de forma anômala, sem aquele material feminino, estando no lugar do feminino. Porque a mulher muitas vezes vai tentar alcançar esse lugar aí do homem e vai causar doença. Mas pode me corrigir aí. Não, rapaz, a questão é complexa demais, né? Estão surgindo muitos filósofos. Tem um livro bom que um autor francês publicou em 2018 na França, traduziu agora em 2022, acabei de estar chegando esses dias, tá? É um livro muito bom sobre essa questão contemporânea, dessa confusão que aconteceu no meio social, que a gente não pode também ser retrógrado e não querer que a mulher possa exercer a função de médica, de professora, de dentista. A mulher pode... a questão está sendo em relação ao poder. O problema todo está sendo o poder. É aquilo que você falou um pouco antes sobre Jung com Freud. Foi até bom acontecer entre dois homens, para não dizer que tem machismo no meio. Nem misoginia, nada disso. O Jung queria o poder. Quando você quer o poder, você abafa o outro. Então, quem é que manda nessa casa? Quem manda nessa casa? Quem manda nessa casa? Pronto. Quem é que manda nessa casa? Eu estou falando do falo, né? Aquela questão de ser mais fálica, né? Porque dentro de casa é assim, a mulher sempre vai querer uma linguagem menos violenta, menos agressiva, mais cuidadosa. E como é que você vai ser educador com toda essa delicadeza? Aí ela mesma não consegue ser, tá? Ela perde nesse ponto, porque ela tem que atribuir o pai um pouco. Ó, meu filho, eu vou chamar seu pai, hein? Isso funcionou há 3.000 anos que funciona essa frase. A minha mãe sempre falava, ó, meu filho, eu vou chamar seu pai, hein? Pronto. Se a mulher não tiver o pai para usar para isso, se o filho for rir, mamãe,
pode chamar, que eu até prefiro o meu pai, que igual a você eu não estou conhecendo mais, né? Você é uma jararaca, mamãe, chama lá meu pai. Na hora que o pai virar o bonzinho, acabou, a mãe, ela vai chamar quem? A polícia? Então, se a mãe puder usar o recurso, eu vou chamar o seu pai, é porque o pai é bravo, né? Isso aí. Veja bem, Boa dúvida. plasticidade do organismo em uma época, então ele está retornando, graças à qual sua morfologia pode ser modelada seguindo hoje inoperantes. Mas esta plasticidade não é o postulado fundamental de toda uma teoria transformista, Davi? Só isso aqui, Davi, ó. Que plasticidade é você moldar-se, né? Essa frase lá de 1935 é muito interessante se você pensar ela hoje com a clínica da estética transformista, tá? A plasticidade é o postulado fundamental que permite surgir todo o transformismo. Interessante, né? Isso aqui ele falou lá para os insetos, hein? Não falou, nessa época não tinha cirurgia de homem virar mulher, mulher virar homem, essa desgraça que está acontecendo aí, que a gente nem sabe mais quem. Agora dá medo de sair com a mulher, bicho. Sabia? Depois que eu separei, quando eu vou sair com a mulher, eu pergunto, tira a calcinha que eu quero ver. Porque se eu for para o motel para tirar a calcinha lá dentro, rapaz, pode querer me comer, entendeu? Ela quer pegar o homem, então eu falo assim, tira a calcinha aqui mesmo, que lá no motel não. Tá difícil, cara. Porque você não identifica mais, né? Ora, o transformismo, depois das contribuições... Nem tudo que eu falo aqui é um pouco... As pessoas sabem que um pouco é teatro, né, Davi? Se fosse fazer isso, não existia nem relacionamento, né? Aqui é uma peça de teatro, né? O Badiou fala assim, o professor de filosofia, ele é um comediógrafo, né? Eu gostei disso, porque eu virei mais a... Aproveitar para brincar aqui no meio da... Que hora que é? Em 9h36. Vamos terminar. Ora, o transformismo, depois das contribuições decisivas da paleontologia, é mais um fato do que uma teoria. Essa frase aqui hoje, hein? O transformismo deixou de ser teoria, agora é um fato, né? Além disso, esta hipótese da fotografia das formas, por ser puramente mecânica, permite fazer a economia da teoria de Ledantec, que dá o papel determinante à vontade do inseto. O inseto tem vontade, ó. A semelhança, primeiro vaga, precisando-se pouco a pouco, graças a ela, aqui o inseto humano, né? Aqui o inseto humano tem vontade, está vendo? Tratar-se-ia de uma imitação voluntária, né? Aqui esse Roger Cailloé também, de vez em quando, ele parece que continua alucinado para escrever essas frases, né? O inseto tem imitação assim, eu estou com vontade de imitar agora, sabia? Assim seria o caso do bacillus, de tanto se fazer passar por uma vara ressecada e por um fenômeno normal de cinetogênese. Estes insetos curiosos chegaram a adquirir uma semelhança morfológica cada vez mais marcada com um monte de pedacinho de madeira. Então, a vontade que fez, tá? De tanto eu fazer isso, eu virei aquilo, ó. Repetição, né? Do mesmo modo, o Kalima antigamente teria voluntariamente procurado o meio de uma folha de robusto. Certamente percebe-se que sem pena, que o que levou o autor a uma asserção tão desesperada. Aqui o autor que fez uma afirmativa desesperada também é o próprio autor do artigo, né? Que nós estamos lendo sempre assim, o sujeito está resolvendo a questão dele, escrevendo, e no meio entra o desespero dele, né? Eu quero achar uma solução, né? É o Freud, né? Então vamos botar aqui para ver, né? Continuando aqui o nosso teatro, né? Agora estamos entrando na relação de peça-teatro, né? Fator passivo então ele diz aqui, uma afirmação desesperada, que é qual? É que a seleção natural, que seria então finalista, né? Objetivando melhoria das espécies, fator passivo, é incapaz de produzir por si mesmo um fato novo. Com efeito a seleção natural que, em geral, e desde o próprio Wallace, revê de saída quando se trata de explicar o mimetismo que ela apresenta uma reação de defesa. Então ela vai contra ela mesma, né? A parte mais bonita vai estar aqui embaixo, ó. Suficiente para que as espécies não desaparecessem, insuficiente para que a transformação progredisse. Além disso,
não se poderia admitir que a chegada de uma forma invisível torne visível a forma precedente, invisível até ali. Tá vendo? Que frase? Esta forma precedente, ou bem estava visível e o mimetismo não protegia o animal, ou bem era invisível e o inseto não tinha nenhuma necessidade de aperfeiçoar sua semelhança. Ele vai chegar numa contradição paradoxal absurda aqui, quer ver? Se objeta a possibilidade de uma contradaptação, ó, adaptação é sentido contrário, né? Da acuidade visual do predador, no modo da concorrência dos obuses com o blindado Rabaldi se pergunta aonde leva este aperfeiçoamento indefinido, vai levar até onde, hein? A invisibilidade tem, no entanto, um limite. Qual é o limite dela? Que é o de confundir inteiramente. Então, a invisibilidade confunde para um olho dado com o meio ambiente. A partir desse limite, a invisibilidade só muda, deixando de existir, o que nos conduz aos confins do absurdo. Então, ele chegou naquela demonstração matemática antiga. Quando você reduz ao absurdo, você atrapalhou, não tem mais como evoluir, né? Quando você demonstra pelo absurdo, então não pode existir o que está demonstrando. Aqui tem mais, o autor é fantástico no modo de escrever, tá? Por isso que o artigo é referência mundial. Ele passou de uma loucura escrever um artigo que se tornou uma referência mundial porque ele escreveu genialmente também, né? Razões mais imediatas e, ao mesmo tempo, menos, assim como a Lígia, né? A Lígia, para sair da loucura, que é uma mulher, assim, ela escreve belíssimos contos. São todos textos psicanalíticos da Lígia, tá? Impedem que o mimetismo seja considerado como uma reação de defesa. Antes de mais nada, ele só seria válido para os carnívoros que caçam com a vista e não com o olfato, como é frequentemente o caso. Então, o mimetismo aqui dançou porque agora entrou o cheiro, né? O cheiro não tem como mimetizar o cheiro, né? Além do mais, esses muito geralmente não se ocupam das presas imóveis. A imobilidade seria, portanto, para elas uma melhor defesa. De fato, os insetos não se privam, longe disso, de usar a falsa rigidez cadavérica. Existem outros meios. Uma borboleta, para tornar-se invisível, pode, sem mais, utilizar a tática da Satire asiatique, que, quando em repouso, suas asas plaqueadas só apresentam uma linha quase sem espessura, imperceptível, perpendicular à flor sobre a qual está pousada e que gira ao mesmo tempo que o observador. Pousa, gira junto com o observador, né? De maneira que este sempre percebe apenas a superfície mínima. Aqui entra uma passagem, quer ver como é que ele chega aqui? As experiências de Jude e de Fauchner resolveram definitivamente a questão, que é qual? Os predadores não se deixam absolutamente enganar pela homomorfia ou a homocromia, tá? Então, um predador, nem a mudança de cor, nem a de forma, engana eles. Eles comem acrídeos confundidos com as folhagens dos carvalhos, ou gorgulhos semelhantes a pequenas pedras perfeitamente invisíveis ao homem. Então, não tem como fugir desse predador, né? Vem cá, meu amigo, você não escapa. Estamos, portanto, diante de um luxo, e mesmo de um luxo perigoso, pois não faltam exemplos de que o mimetismo faça o animal ir de mal a pior. O animal vai de mal a pior com o mimetismo. Se for pensar no humano hoje, né, o mimetismo humano está fazendo a humanidade ir de mal a pior. Nós estamos trabalhando o narcisismo no ser humano, hein? Vamos lembrar sempre. As lagartas, as pentumes, simulam também os jovens arbustos que os horticultores podam-nas com as tesouras. O caso das filhas é ainda mais miserável, olha só. Elas se roem umas às outras, confundindo-se com folhas verdadeiras. É uma devoração mútua, né? De modo que poderíamos pensar numa espécie de masoquismo coletivo. Os humanos estão se comendo uns aos outros, levando à homofagia mútua, hein? A simulação da folha sendo uma incitação ao canibalismo nessa forma de festim totêmico. Aqui, o Roger Caillois aqui, para escrever isso, ele devia ter tomado uma boa dose de uísque, né? Que está muito bem escrito aqui o parágrafo. Parece que, então, nessa confusão de tentar encontrar o ideal, gerou o Hitler lá o judeu, né? Campo de concentração, todo mundo comendo todo mundo, né? E chegou naquele instante da humanidade em que, assim, ou a gente se mata todos nós, ou a gente sobrevive, né? Aí veio a bomba atômica, né?
prosseguindo aqui na nossa loucura da pesquisa do Roger Caló, essa interpretação não é tão fortuita como parece. Com efeito, parece subsistir no homem virtualidades psicológicas, ó. É a salvação do homem, né? Isso aqui está em Homero, né? Qual é a salvação que propõe Homero? O cavalo de Troia. Você usar a inteligência para vencer o inimigo, não é a força. Você usa a força dele contra ele, né? Deu um presente de grego aos troianos. A virtualidade psicológica é a capacidade sua de você conseguir... A sua inteligência tem que te salvar, seria isso. Que corresponde simultaneamente a esses fatos. Mesmo deixando de lado o problema do totemismo, que seria certamente agradável abordar neste ponto de vista, vai deixar de lado, né, porque é muito extenso, resta o imenso... Nós estamos no Freud com Jung no momento do totemismo, ele vai escrever lá Totem e Tabu, né? Vamos deixar de lado o totemismo e resta o domínio da magia mimética, segundo a qual o semelhante produz o semelhante. Olha só. Hoje estamos assim, sociedade igualitária, né? Só se fala em equidade, né? Essa equidade é para ferrar com o outro, hein? Semelhante produz semelhante, sobre a qual toda a prática encantatória está mais ou menos fundada. É inútil reproduzir os fatos aqui. Encontrá-los-emos classificados e catalogados nas obras clássicas de Mus e Fraser. Fraser foi consultado pelo Freud para escrever Totem e Tabu, tá? Antropólogo, né? Um ponto, no entanto, deve ser ressaltado. A correspondência revelada com facilidade por esses autores do princípio da magia, com a das associações da lei, de ideia. A lei da magia, hoje estão vivendo o mundo da magia aqui com a linguagem, né? Aqui ele vai falar por associações de palavras. Aqui vai entrar o Freud, tá? Porque ele é estudioso do Freud também, né? Ele vai criticar o Freud aqui com as associações de contiguidade, associações por semelhança, associações de ideias, associações livres de palavra, né? Também não salva o homem, não, viu? Corresponde muito à atração similium da magia. O semelhante produz o semelhante. Assim, os mesmos princípios governam aqui a associação subjetiva de ideias. Tá vendo? Isso aqui é Freud, né? Associações livres de ideias, associações subjetivas de ideias é a mesma coisa, né? E ali as associações objetivas dos fatos. Aqui as ligações fortuitas ou aparentemente tais. E lá as ligações causais. Vamos ver onde é que nós estamos aqui. Nós estamos na página 8, né? Falta 3, 4 páginas. 15 para as 10, vamos ver se termina esse artigo hoje. O essencial é que permanece no primitivo, no homem primitivo, uma tendência imperiosa à imitação unida com a crença na eficacidade desta imitação. Tendência ainda bastante forte no homem civilizado. Aqui, o homem civilizado de hoje não difere nada do homem primitivo, né? A gente vê nos grupos de WhatsApp, as conversas que eles têm, nos Facebook, assim, parece que são todos primitivos, né? Uma tendência imperiosa à imitação, tá? Unida com a crença na eficacidade da imitação. Tendência ainda bastante forte no homem civilizado de hoje, para permanecer nele uma das duas condições do direcionamento do seu pensamento quando abandonado a si mesmo. Quando abandonado a si mesmo, o que ele faz, hein? Deixando de lado, vai procurar um analista, deixando de lado, para não complicar imoderadamente o problema, a questão geral da semelhança, que está longe de ser elucidada e que tem um papel, algumas vezes, decisivo na efetividade. Isso aqui, bicho, ó, se você usar esse texto contra um discurso feminista hoje, engajante, em que você tem que dar espaço para você perder a guerra, tá? Hoje o feminismo exige que você dê espaço para você perder a guerra, né? Para não complicar imoderadamente o problema, a questão geral da semelhança, que está longe de ser elucidada e que tem um papel, algumas vezes, decisivo na afetividade e sob o nome de correspondência na estética. Esta tendência, cuja universalidade torna-se desta forma difícil de ser contestada, poderia ter sido a forma determinante e responsável pela atual morfologia dos insetos miméticos. No momento onde o organismo destes era mais plástico que hoje, como o fato transformista que nos leva a qualquer forma a supor. O mimetismo seria, portanto, definido corretamente como uma encantação fixada no ponto culminante, tendo pego o feiticeiro na sua própria armadilha. Aqui a frase seria a seguinte: é desvantajoso também para a mulher, é preciso convencer o feminismo disso, é desvantajoso para ela destruir o homem. Tá? É desvantajoso para a mulher destruir o homem, ela também sai derrotada, a humanidade sai perdendo.
Nós estamos vivendo uma loucura no momento atual aí, que tem gente enlouquecendo e matando mesmo, hein? Aqui em Vitória, o cara foi entregar-se à polícia dizendo: eu vou matar minha mulher. Entregou-se, o delegado fez o favor de prender o rapaz, hein? Então, aqui, o mimetismo é você imitar, né? E que no ponto culminante da encantação, você está querendo chegar ao topo, tomando o lugar do outro, e você pega o feiticeiro, é pego em sua própria armadilha, né? A feiticeira é pega em sua própria armadilha. Eu fui ver a frase em francês, a tradução não tem problema não, está bem feito. Ó. O mimetismo será, então, a definir corretamente como uma encantação fixada ao seu ponto culminante e tendo pego o sorcier a seu próprio piège. Feiticeiro na sua armadilha. Que não digam que é loucura atribuir a magia aos insetos. Aqui o cara está surtando, né? Ó. Será que teria magia no meio dos insetos? Os insetos humanos têm magia, né? A aplicação nova das palavras não deve dissimular a profunda simplicidade da coisa. Não pode dissimular, né? Como chamar de outra maneira que magia prestigiosa e fascinação certos fenômenos que unanimemente foram classificados precisamente de mimetismo. Dá a impressão que o Roger Caillois estivesse vivendo no dia de hoje. Por sorte, ele está vivendo num momento pré-feminista, lá antigamente, 1935. Que fez ele confundir a cabeça completamente, não foi o feminismo, foram as drogas, hein? Tá? E hoje a droga é a mulher, né? A doença humana hoje, assim, a droga que nós estamos consumindo chama o feminismo, não é isso? Que inclusive confunde as próprias mulheres, né? Do seu ponto de vista, essa classificação é abusiva, pois, segundo expus, as semelhanças percebidas são muito redutíveis, neste caso, ao antropoformismo. Aqui ele fala dos ocelos, né, que tem um... Vamos pular para frente para terminar. O recurso à tendência mágica da busca do semelhante, porque ele falou da magia dos insetos, né? Deve ter alguma magia nesse meio. A magia, ele começou lá em cima dizendo, ou é Deus que explica isso, né? Ou é Deus, ou é alguma outra coisa. Ele vai convergir. O Roger Caillois tem um artigo interessante também sobre o negócio divino, tá? Deus, né? Tem um outro livro dele. O recurso à tendência mágica da busca do semelhante não pode, em todo caso, ser outra coisa que uma primeira aproximação, pois convém, por sua vez, explicitá-la. A procura do semelhante aparece como um meio, senão como intermediário. O fim parece ser, com efeito, a assimilação ao meio. Ó, a finalidade é assemelhar-se ao meio. Nós estamos vivendo isso hoje, né? Aqui o instinto de conservação complementa a morfologia. O calema posiciona-se simetricamente a uma folha verdadeira com o apêndice de suas asas inferiores no lugar que ocuparia um verdadeiro pecíolo. O oxídia, ele vai dando exemplos, né? Parece até que se exerce uma verdadeira tentação do espaço. Aqui que ele quer chegar, tá? Parece que a tentação do espaço é quando o Roger Caillois saiu rodando no espaço, assim, né? Tonto, né? Alguém aqui já teve alguma vertigem assim com droga, alguma vez? Usando ayahuasca ou algum outro que você... Teve uma colega minha que falou o seguinte, Adelmo, eu tomei uma dose de ayahuasca. Eu observei assim, não fez efeito nenhum. Aí eu tomei logo uns 3 copos. Rapaz, depois ela me disse assim, eu fiquei presa do outro lado, eu queria voltar e não conseguia, eu quero voltar à realidade, eu quero voltar. Ela ficou presa nas paredes do outro lado. Narrativa dela, hein? Não é minha, não. Isso chama-se tentação do espaço, ó. Tentação do espaço é você ficar naquela tonteira, né? Querendo voltar e não consegue. Eu tive uma experiência com o chá de THC uma vez que tomei sem querer. Sem querer, não. Quis tomar, mas era jovem. É sensação horrível. É como se eu ficasse pequenininho lá no fundo do cérebro, sendo coadjuvante do meu eu. Olha só, rapaz. Coadjuvante pequeno, né? É loucura. Louco. Aí você pedir ajuda ao eu falo, não vou te ajudar, não. É o super-eu, né? Você é pequenininho, vai ficar aí até passar o efeito, seu miserável. Tentação do espaço. Ficou preso lá dentro, né? Uhum. Que coisa bonita, hein? Aqui saiu aqui, deixa eu... Perder o estado de evolução é horrível. Perder o estado de evolução. Olha que frase, hein, rapaz? Eu nunca consumi nada, porque se eu ficar preso nessas coisas, eu nunca mais saio. Então eu prefiro essa lucidez doideira.
Mas que frase do Davi, né? Perdeu o estado de ebulição. Olha, quem foi para essa viagem e voltou, escreve igual o Roger Caluaz. Ele percebe o outro lado e tem essa modo de escrever aqui, tá? Você consegue essa criatividade porque você viveu a dificuldade do retorno. E depois que retornou, você consegue, né? Parece até que se exerce uma tentação do espaço, né? Em francês está igualzinho, tá? É assim uma verdadeira tentação do espaço. Outros fenômenos, porque tem algumas frases que geram curiosidade, não traduzir errado, não, tá certo. Outros fenômenos, inclusive, concorrem ao mesmo fim, como os pretendidos revestimentos protetores. As larvas de efímeras constroem-se casas com galhos e areia grossa. Larvas de efímeras constroem-se casas com galhos e areia grossa. As das isoméridas, com seus excrementos. Seu microfone. Seu microfone está estranho. Está estranho o microfone? Melhorou? Melhorou. Foi o contato aqui. Aqui ele vai avançar de novo para distúrbio da percepção do espaço, tá? Aqui ele fala, então, que foi o que ele viveu, né? Distúrbio da percepção do espaço. Ele só conseguiu escrever isso porque ele viveu a experiência, né? Em suma, a partir do momento em que ele não pode mais ser um processo de defesa, o mimetismo só pode ser isto. Além disso, a percepção de espaço é, sem dúvida, um fenômeno complexo. O espaço é indissoluvelmente percebido e representado. Deste ponto de vista, é um duplo diedro, a todo momento mudando de grandeza e direção. Um diedro é dois planos, né? Diedro da ação e o diedro da representação. Olha aqui que interessante. O diedro do ato, né? E o diedro da representação do ato, né? Uma ação, por si só, é uma ação. A representação da ação é o teatro dela, né? Então ele falou do diedro, né? Dois planos diferentes. O plano do ato e o plano da representação. O da representação é o que vai julgar o ato, no caso, né? É com o espaço representado que o drama se precisa, ó. Ele avança aqui para o lado da representação no final, vem para o humano, né? Aqui no final ele vai chegar no humano, Eduardo. É com o espaço representado que o drama se precisa, pois o ser vivo, o organismo, não é mais a origem das coordenadas, mas é um ponto dentre outros. Ele é desapossado de seu privilégio e, no sentido forte da expressão, não sabe mais onde colocar-se. Aqui o que o Davi narrou serve, né? O eu perdeu a volição. Ele é desapossado de seu privilégio. No sentido mais forte da expressão, ele não sabe... Tem que esperar passar o efeito, né? Mas se você está dentro do efeito, você não sabe se o efeito vai passar nunca, né? Como é que você sai de dentro das paredes, tá? Você virou prisioneiro do outro lado. Se o efeito vai passar ou não, você não sabe, né? Quando é que você vai sair da loucura? Quem vai saber? Não sabe mais... Fala. Só um ponto. Que eu cheguei nessa situação... por causa de um mimetismo, né? Porque eu nem queria curtir, nem precisava daquilo, mas eu queria ser igual, adolescente, à turma, né? Que fazia aquilo, que bebia aquele chá doido lá. Então, quer dizer, era um tipo de mimetismo que eu me ferrei, né? Eu quero parecer, eu quero pertencer. Você, rapaz, é um daqueles 1000 que fizeram, um que sobrou vivo, porque os outros 999 continuaram do outro lado. É raro voltar, né? Você sabe que quem faz nessa não volta, mas é difícil voltar. Fala, Freud. Eu queria falar, porque tem muitos amigos meus, inclusive tem um amigo meu que é mestre. Tem uma caverna aqui, perto de Brasília, que inclusive ele é um daqueles caras que fica controlando quem vai tomar esse negócio. Muitos amigos meus já foram tomar. Você tem que ir, eu vou nada. Eu já enxergo as coisas. Imagine com um trem desse aí. Você não precisa mais, você já está o tempo todo com a ayahuasca na cabeça, como se fosse assim, a criatividade sua, né? É tal que você já está dopado permanentemente, Freud. Eu queria ter a criatividade que você tem, tá? Já se reconheceu o próprio da atitude científica. E, de fato, agora ele vai falar assim, eu vou tentar aqui entrar na ciência, né? Ele começou lá no início, né?
De fato, é notável que a ciência contemporânea multiplica os espaços representados. Espaço de Já pensou se tivesse aqui hoje, já naquela época, né? O que estão chamando hoje da nova descoberta na ciência? Ele está aqui em espaço de Finn, espaço de Fermat, hiperespaço de Riemann, Christoph, quem fez matemática, né? Engenharia. Espaço abstrato generalizado, aberto, fechado, denso, pouco espesso, o sentimento da personalidade enquanto sentimento da distinção do organismo no meio, tá? O que é personalidade? É a distinção do organismo no meio, né? O sentimento da personalidade, que é o quê? O sentimento da separação do organismo no meio. Quem eu sou no meio? Da ligação da consciência com um ponto particular de espaço, isso não tarda nessas condições a tornar-se gravemente comprometido. Ó, falou dele aqui, né? Entramos, então, na psicologia da psicastenia, então, da psicologia da perturbação mental. E, mais precisamente, da psicastenia legendária. Distúrbio das relações definidas acima da personalidade com o espaço. Aqui vai falar a experiência pessoal dele, tá? Se você ficar doente, escrever um artigo desses, até merece ficar doente, né? Só é possível aqui resumir grosseiramente aquilo de que se trata, as obras clínicas e teóricas de Pierre Janet, tanto quanto ao mais ao alcance de cada um. De resto, vou expor, sobretudo, numa certa descrições de experiências pessoais, inteiramente de acordo com as observações publicadas na literatura médica. Por exemplo, com a invariável resposta dos esquizofrênicos à pergunta: onde estás? Sei onde estou, mas não me sinto no lugar onde me encontro. Tá? Experiência pessoal que ele viveu, né? O espaço parece a estes espíritos desapossados de uma potência devoradora. Espírito desapossado, né? Que não está na posse do seu eu. O espaço é uma potência que devora. O espaço os persegue, os espaços os encurrala, digere em uma fagocitose gigante. Por fim, ele os substitui, o espaço substitui o eu. O corpo, então, se dessolidariza do pensamento. Olha que desgraça. Deixar de ser solidário ao pensamento, o corpo. O indivíduo atravessa a fronteira de sua pele e habita do outro lado do seu sentido. Olha só, bicho. Esse aqui é Jimi Hendrix, né? Que tomando lá... E falou. O espaço ultrapassou, vazou e acabou se matando, né? Cazuza, né? O Jimi Hendrix, ele mordia a guitarra enquanto ele tocava, né? O espaço se dessolidariza do pensamento. O indivíduo atravessou a fronteira de sua pele, foi habitar do outro lado da pele dele, vazou para fora. Ele procura se ver de um ponto qualquer do espaço. Ele mesmo se sente virar espaço. Espaço negro onde não se podem pôr coisas. Ele é semelhante, não semelhante a alguma coisa, mas simplesmente um semelhante. Você é semelhante ao quê? Sou semelhante ao semelhante. Ele inventa espaços dos quais ele é a possessão convulsiva. Todas essas expressões colocam em evidência o mesmo processo, que é a despersonalização pela assimilação ao espaço. Nós estamos vivendo isso hoje. Aqui, o homem despersonalizado em relação ao espaço, tá? Aqui, caminhando na praia de Camburi, rapaz, eu acabo cada vez encontrando mais uns brutamontes assim, cheio de tatuagem, uns gorila, sem camiseta, parece um romboide humano. Eu olho para aquilo e falo assim, meu Deus do céu, deixa eu ver se eles não sabem que sou eu que estou criticando, né? E se eles vierem aqui ver essa YouTube amanhã, eu não vou andar mais na praça, não. Vou tomar uma surra lá. Esse é o cara que estava lá falando que a gente é gorila. A despersonalização pelo espaço quer dizer aquilo que o mimetismo realiza morfologicamente em certas espécies animais. Assimilar o espaço implica despersonalizar. A empresa mágica, podemos verdadeiramente chamá-la assim, sem desvio de linguagem. Da noite e da escuridão, o medo do negro, ó. Sem dúvida. Aqui você virou criança, né, com medo do escuro. Ela também, suas raízes no perigo, onde ela põe a oposição do organismo com o meio. As análises de Minkowski são aqui preciosas. A escuridão não é a simples falta de luz.
Existe algo de positivo na escuridão. A escuridão é recheada, enquanto que o espaço claro se apaga frente à materialidade dos objetos. Ela, a escuridão, toca diretamente o indivíduo, envolve o indivíduo, penetra o indivíduo e até atravessa o indivíduo. E assim o eu é permeável para a escuridão e não é permeável à luz. Então o eu se torna escuro. Você não conhece o eu e não conhece mesmo, né? Jamais vai conhecer o eu, né? O eu não é permeável à luz, nunca, né? Ele é permeável à escuridão mesmo. A sensação de... Ele foi tentar resolver a escuridão do eu usando droga e ficou lá, perdido no escuro, né? A sensação de mistério que a noite provoca não viria de outra coisa. O espaço negro envolve-me de todos os lados e penetra em mim muito mais do que o espaço claro, a distinção do dentro e do fora. E, por conseguinte, também os órgãos dos sentidos, enquanto destinados à percepção do exterior, têm aqui um papel completamente desprezível. Perdeu a noção do eu, né? A vida recua de 1 grau. Aqui ele vai começar a recuar, tá? O interessante aqui, ele vai dizer que essas passagens seguintes é assim: o vegetal se torna areia, o animal se torna vegetal, a vida recua de 1 grau. Essa frase. O animal mimetiza o vegetal. A folha mimetiza um espinho. Até a histérica vai entrar aqui na... Olha a histérica aqui embaixo. Algumas vezes a assimilação não se restringe à superfície. Os ovos das fases dos pasmes assemelham-se a grãos, não somente pela sua forma e cor, mas também por sua estrutura biológica interna. Além disso, as atitudes catalépticas, vou nem ler isso aqui porque é muita coisa, né? Começa a evocar a contratura histérica. Inversamente, o balanço maquinal dos mantídeos. E tem mais. Frequentemente o inseto assimila-se, aqui ele volta tudo de novo, né? Porque ele vai agora dizer da regressão, tá? O animal para o vegetal para o mineral. Ele vai trazer vários exemplos, ele sempre vai buscar os exemplos, tá? Ele vem com a ideia, busca os exemplos, né? Vamos pular isso aqui, porque vai ficar 10 horas já. Aqui ele começa aí para os gafanhotos. Os gafanhotos da América tropical, estudados por Picado, Balt e Vignon, que constituem talvez os casos mais perfeitos do mimetismo, manifestam uma escolha igualmente perversa do objeto mimetizado. Perversidade, né? Você está invertendo a ordem natural das coisas, né? Os clistros desses insetos representam folhas com a mais minuciosa exatidão, mas folhas chanfradas. Ora, pergunta Vignon, uma folha intacta é menos folha do que uma folha devorada? É ou não é? Além disso, é o macho menos precioso que a espécie, para a espécie que mostra. Aqui serviria muito bem para as conversas de hoje em dia, né? É o macho menos precioso para a espécie que mostra a este a mais de mimetismo e ele o arvora ventralmente num lugar quase invisível. Aliás, a chanfradura é diferente em cada macho, pois o inseto, ao comer uma folha, começa e progride. Vou pular aqui para baixo para dar um fim, né? O inseto parece só querer dar a seu corpo um aspecto ressecado, podre ou bolorento. Voltando ao estado de pulsão de morte, fala o Freud, né? É uma regressão à natureza, né? Uma falsa aparência de necrose envolve de maneira absolutamente típica, maravilhosamente lógica, a base dos éticos. Desta vez, continua Vignon, é uma decomposição de animal e não mais vegetal. De tipo animal e não mais vegetal. E a falsa necrose simula progredir. Vai necrosando, né? A zona cujo aspecto é francamente cadavérico sucede uma região escura degradada que parece estar em vias de apodrecer. O fêmur posterior do gafanhoto é especialmente estragado, pois ele precisa harmonizar-se com a pseudonecrose da parte que ele recobre. E a pulsão de morte do Freud, né? O organismo quer morrer por si próprio. Não se poderia melhor ressaltar o caráter fundamentalmente deficiente, tendendo para a imobilidade, para voltar ao inorgânico. Qual o Freud aqui? Que parece o essencial do fenômeno. Essa explicação não tão estranha em um sábio só faz traduzir sua confusão frente a fatos para os quais ele não pode nem ao menos conceber uma finalidade possível.
A vantagem de você entrar na loucura e voltar dela é que você desafia, inclusive, o cientista, né? Porque ele escreve aqui assim, ó, tá? Aquela explicação que o cientista deu não serve. É uma explicação estranha em um sábio, né? Porque ele usa o recurso poético, né? Para debater contra o sábio, né? Apesar disso, ele é obrigado, no fim, a colocar a questão das relações do espaço e da individualidade na conclusão intitulada O Ser Vivo no Espaço, tal como a física o concebe. Então, a física concebendo o ser vivo no espaço. É necessário primeiro reconhecer a indistinção material do ser e do meio. O ser e o meio, a gente faz parte do meio. Então, é indistinto, né? Eu estou misturado com o meio. É só a esfera da extensão de uma certa atividade completa. Não quer dizer que o eu agora também virou o meio inteiro, né? Um ser vivo habita a porção de uma extensão onde ele força os átomos à obediência. Portanto, os centros elétricos, que são os atuais materiais de seu plasma, semeado de elétrons e fatores, ele está aí sem fronteiras naturais. E agora, em meio às atividades que dão às forças do espaço seus poderes, ele tem o dele. Então, aqui nós estamos numa citação, né, de um autor que ele traz, né, que está na página 85, desse que ele citou aí, né, leu pra caramba, então, né, para dizer isso aí. Ele vai rebater agora dizendo: o ser vivo parece, portanto, ser um estranho espaço ao qual o além-espaço dá ser. Ele lê o cientista e transforma numa poesia, tá? Num dito poético, né? O ser vivo parece, portanto, ser um estranho espaço ao qual o além-espaço dá o ser. O ser vivo é um ser que é estranho espaço ao qual o além-espaço deu o ser. Nessas condições, concebe-se que o espaço inorganizado, né, exerça continuamente sobre ele uma espécie de redução. Tá? Não está acontecendo isso hoje? Uma redução? Continue a torná-lo mais pesado, a retê-lo, sempre pronto a remá-lo para preencher a diferença de nível que isola o orgânico no inorgânico. De fato, tocamos aqui nesta lei fundamental do universo que o princípio de Carnot particularmente põe em clara evidência, que é o mundo tende para a uniformidade, né, hoje, né? Que se sumir as diferenças, o mundo acaba, hein? Se desaparecer as diferenças, o mundo acaba, né? O mundo tende para a uniformidade. Que se lance um pedaço de papel quente em água morna, as temperaturas equalizam-se o princípio de Carnot, que ele falou, né? Que quem estudou na química, né? Da mesma forma, as variações do movimento opõem-se à inércia, freando-as e desenvolvendo uma força proporcional à sua grandeza. Igualmente, ainda, os fenômenos de autoindução contrariam as variações da intensidade da corrente elétrica. Vai embora. No mundo vegetal, a dialética revela-se idêntica. A partir do momento em que o crescimento se torna exagerado, seguindo uma certa direção, desenvolve-se no ser vivo uma força que tende a opor-se e do contrário. Vê que frase. Escreve Jorge Bon, ao comentar o fato de que as folhas do plátano... Aqui está faltando um pouco, né? Vamos chegar aqui, citando o Salvador Dalí, 10 e 12. Hoje vão chegar ao fim para não ter que voltar esse artigo a semana que vem, né? Aqui ele vai dizer, então, da psicanálise, tá? O cara estudou pra caramba para escrever isso aqui, né? O desejo de assimilação à espécie, tá? Tornar-se igual, né? Da identificação à matéria aparece com frequência na literatura lírica. É o tema panteísta da fusão do indivíduo com o todo, o tema onde precisamente a psicanálise vê a expressão de uma espécie de saudade da inconsciência pré-natal. Saudade da inconsciência pré-natal. Que lindo isso aqui, hein? Saudade da barriga da mamãe, né? Então ele vai falar de Salvador Dalí, 1930, né? Aquele pessoal, o domínio do obscuro das terminações inconscientes. Aqui ele vai entrar no Elan Vital, Santíssima Trindade, né? Toda ação engendra em seu desenvolvimento e proporcionalmente a este desenvolvimento uma reação que a contraria. Aqui ele vai a Pitágoras, né? A metempsicose, transmigração da alma. E terminou.
todo esse trabalho que o Roger Caillois fez, belíssimo, né? Termina sem resposta para a questão da organização do eu no mundo. Com esse trabalho, ele recuperou a estabilidade dele, produziu um trabalho fenomenal, citado pelo Jacques Lacan e por todo mundo que estuda o mimetismo. Tá? Não sei quem teve paciência de ficar até o final, né? Porque foi pesado, não é isso? Muita coisa hoje. Tem a Leila, tá continuando. Leila, você pegou no sono, conseguiu acompanhar? Muita coisa, né? Não, eu tô aqui, eu tô na escuta. Tá na Eu tô escuta. na escuta. Tá emprestando a escuta, ainda bem. Já Aqui tem uma acabou? colega. Acabamos chegando ao final, né? Tinha um colega aqui que o Eduardo trouxe, acho que ele também cansou a primeira vez. É muito intenso, né? É muito pesado também, né? Só quem que está assim, acostumado. o pessoal é acostumado com um grupo de 45 minutos, daí aquela coisa, mamão com açúcar, não tem uma pegada assim mais diretiva, igual o nosso orientador, então fica meio chocado, né? Eu costumo dizer que a minha psicanálise é a psicanálise do choque. E pra te ver como a mulher está envolvida em tudo, né? Porque ele traz Salvador Dali, e quem é o Salvador Dali, na minha concepção? É o apaixonado pela sempre gala, né, tia? Salvador Dali existiu com a gala, na minha opinião, mas isso é para outro pôr do sol, né? Foi ela que sustentou ele, né? A esposa dele é que é o garante dele, né? Isso aí. E aí, Rafael, você tem algum comentário? O Rafael é da medicina, da psiquiatria, né? Lida com muita gente, assim, com a mente perturbada, que às vezes não consegue voltar, né? Tem que tomar medicamento, voltar à realidade simbólica, né? Muito pertinente, né? Se quiser fazer algum comentário, fica à vontade, Rafael. Você deve ter, assim, um monte de paciente igual esse aí, que não escreveu o artigo, que tomou medicamento para ficar estabilizado quimicamente, né? O Rafael fez um comentário que me chamou muita atenção, quando tu caiu, nós estávamos conversando sobre aonde que nós nos perdemos, né? Aonde a humanidade se perdeu esse valor. Se é que algum dia nós nos achamos também, que é outra pergunta. Onde a humanidade se perdeu ou está se perdendo cada vez mais, né? Tá muito estranho, né? Para quem é hoje, assim, da minha idade, está sofrendo muito, tá? Eu ainda estou pesquisando tudo isso, consigo comportar bem, mas eu tenho encontrado senhores, assim, que estão esperando a morte para poder sumir desse mundo, porque está insuportável, né? Bom, eu que tenho 44 anos, me encaminhando por 45, às vezes eu tenho choques de valores assim que é punk, porque assim, ó, sempre eu não tenho mais capacidade, eu não posso mais chamar meu amigo de preto de negão, meu amigo viado de viado, eu não posso mais chamar isso, pô. Se eu tiver uma de ligar, seu velho, eu não capaz sempre chamar de viado. Quer dizer, um choque cultural dentro da cultura. Se você for morar no Japão, você toma um choque cultural, porque é outro mundo, mas um choque cultural, morando aqui onde eu sempre morei, encontrando as mesmas pessoas, né? Como é que você faz para viver, Leila, numa sociedade em que o choque cultural está morando junto contigo? Ué, aí a gente tem tudo a ver com o que a gente estudou hoje, né? Tem que se adaptar. Tem que se adaptar. Nós que somos antigos, né, das antigas, nós que não somos os conectados, né? Os bem bolados, nós os frustrados, os neuróticos, né? Porque eu acredito que todos nós aqui, a maioria aqui é neurótico, mas os frustrados, os neuróticos, os desconectados, a gente temos que se adaptar. Mas a gente já sabe que nos causa um estranhamento, né? É o infamiliar, aquilo que a gente estava acostumado a brincar com os colegas, eu sou mulher, né, com as amigas. Então, hoje a gente tem que rever nossos conceitos e, né, adquirir aí um novo vocabulário, uma nova maneira de lidar com o outro, né, perguntar como que você, né, como que você quer ser tratado, ele, ela, todos, todes, né? A gente tem que se adaptar, é um mecanismo de defesa mesmo, sabe? Tem que
fazer esse movimento aí, porque as coisas estão mudando, né? E o ego, a gente sabe disso, na psicanálise, então, assim, nós não estamos fixados, né? Não existe ano novo para o inconsciente, né? Então, feliz ano novo, não existe feliz ano novo para o inconsciente. Então, toda vez que a gente lida com aquilo que a gente não está acostumado, não está familiarizado, vai causar um estranhamento. Então, para os antigos, de acordo com a cultura, que a gente vinha de uma cultura onde podia brincar, falar, essa questão do bullying, nem se falava em bullying nas escolas, né? As crianças brincavam, zombavam de um para o outro, fazia graça. Hoje é perigoso, entendeu? Hoje a gente tem que realmente, né? Há uma castração aí, uma repressão, algo do reprimido que tem que ser analisado para a gente poder se adaptar a isso aí, a essa realidade, é uma realidade nova, contemporânea, né? Algo que é conectado. Outro dia o colega falou assim, não, se faltar água, tudo bem, não pode faltar energia. Mas, cara, energia a gente vive sem, a gente não vive sem água, entendeu? Sabe isso? Isso já é uma pessoa que estava com mais de 50 anos de idade, então, assim, já está totalmente adaptado, né? Já está camuflado. Então, a gente... a palavra poderia ser essa também, né? Se camuflar. Porque toda vez que a gente lida com algo que a gente reprimiu, e se foi, né, mal reprimido, vai causar um estranhamento, vai incomodar, né? Então, hoje a gente pode mais chamar o outro de, né, ele ou ela, o que você quer? Como é que... Na clínica eu já pergunto, como é que você quer ser tratado, né? Você gosta de ser chamado, né? Você gosta do seu nome está bom para você? Tem outro nome para você, né? Então, é isso. A cultura está mudando e nós, os antigos, temos que se camuflar, se adaptar a ela. Camuflar, né? Senão a gente... Então vamos camuflar, né? Notícia boa que eu recebi agora da Leila, então. Não existe ano novo, como é que é? Feliz ano novo para psicanálise. Não tem feliz ano novo, né? Que bom Não, saber né? O disso. inconsciente não, o Então tá. inconsciente não conhece ano novo, o inconsciente não tem isso. Então, hora ou outra, a gente lida com algo que nos apetece, que nos atravessa, que nos incomoda, e a gente vai ter que se, né, faça análise, né? Porque a gente pede assim, está incomodando? Isso que está aí hoje, essa cultura nova, né? Esse novo jeito, essa nova forma, essa estrutura, né? Essa configuração de sociedade, culturalmente falando, está incomodando? Está causando mal-estar? Bora para análise. É, isso aí. Ótimo comentário da Leila, que estava ausente nos últimos encontros. Ela falou que estava viajando, estava fora, tirou um mês e pouco, que também ninguém aguenta, né? Voltou hoje, né? Então a gente estudar Durkheim é uma boa, né, Rafael? Que bom, obrigado. Vamos colocar um final, que já são 10h20, passamos um pouco do horário hoje, né? 2h20 de reunião, é cansativo. Encerrar aqui a gravação. Isso. Boa semana para vocês. Obrigado, Leila. Até domingo. Eu Obrigado, só posso Eduardo. participar nos domingos, porque na semana